Estamos no ar, este é o Motorsport Business, o programa que a gente tem aqui para falar sobre negócios, marketing e tudo que envolve o lado de fora das pistas. Você está acostumado no canal do motorsport.com no YouTube e todos nós aqui falarmos sobre os pilotos, as pessoas que brilham nas pistas, mas também agora chegou a hora da gente falar quem brilha fora das pistas. Então, como você já está observando, temos aqui Felipe Mota, apresentador dos canais ESPN, e ao nosso lado, Fernando Giulianelli, o CEO da Vicar Competições Esportivas, que, vamos lá, me faça agora, eu preciso pegar a lista aqui, além da Stock Car, obviamente, a Stock Series, Fórmula 4 Brasil, Turismo Nacional e também o TCR South America com o TCR Brasil. Isso, e a gente também produz para a Hyundai, para a H-Racing, a Copa HB20. A Copa HB20. Não somos promotores, mas somos produtores. Então aí tem muito trabalho pela frente, tem muitos desafios pela frente, mas antes de você falar para a gente aqui dos desafios, passado, futuro e presente. O seu passado, você não caiu de paraquedas no campo do automobilismo. Como que começou a sua carreira envolvendo as corridas? Explica para a gente aí, até para a galera entender a sua trajetória até a Vicar. Bom, primeiro, obrigado pelo convite. Prazer estar aqui. A gente nosso. estava combinando já há um tempo e alinhamos as agendas. A história, né, tentando fazer uma história de 49 anos de idade, que é a minha idade, um pouco mais curta, eu cresci numa rua onde o meu vizinho era o Tony Canaan. E ele era aquele meu amigo que corria de kart. E eu sempre gostei de carro. Desde você pega uma foto minha pequenininha, eu tô com um carrinho na mão, tal. Se eu nunca fui do futebol, do basquete, deveria ter sido, né? Porque eu tenho 1,96 m, ia ser mais barato e mais fácil. Mas ele era aquele meu amigo que corria de kart e eu comecei a acompanhá-lo durante os finais de semana nas corridas. E me apaixonei pelo motorsports, vivi aquela época dourada, pelo menos para mim, do kartódromo de Interlagos, né? Onde Christian, Rubinho, André Ribeiro, Zequinha, Felipe Jafone, o próprio Tony, aí tinham uns caras que foram meio desaparecendo do mundo do automobilismo, mas que de vez em quando eu encontro, né? Então, Alberi Spínola, caras que andaram super bem. E aí chegou uma hora que eu falei, Tony, me vende um kart velho teu aí, bagaçado. Comprei, comecei a brincar, andar de kart. Coube? Mais ou menos. Naquela época eu ainda tinha um tamanho normal, né? Um anormal. Era um Jenson Button da vida. E aí, obviamente, a hora que eu comecei a ficar fora do padrão para andar de kart, eu fui para o automobilismo de turismo, corri na Copa Corsa, Fórmula 1, Palio, enfim. E nesse período fui companheiro de equipe do Ingo, do Chico Serra, do Cacá Bueno, enfim, e formei um pouco essa amizade, esse cluster aí de motorsport. Chegou um determinado momento que chegou a hora de fazer faculdade, eu tinha 18, 19 anos, meu pai falou, cara, independente de você estar nessa vida aí de querer ser piloto, você vai ter que fazer uma faculdade. E eu não sou muito bom com números. Então eu virei e falei, engenharia mecânica seria o mais óbvio, mas vai ser difícil, só vou tomar bomba. E aí eu fui fazer publicidade, porque eu falei, é um jeito de facilitar ou criar menos dificuldade em arrumar patrocínio, pelo menos. Mas foi com esse intuito mesmo? Foi. Publicidade. Entrei para publicidade para me ajudar a vender patrocínio e eu continuar planando como piloto. E nesse meio tempo eu me apaixonei pela publicidade. E aí um dia eu tive eu falei, puta cara, esse negócio de ser piloto, todo final de ano você está demitido, não sei se é isso que eu quero para minha vida, eu quero ter uma família, eu quero ter uma vida mais estável, tal. E eu arrumei um estágio numa agência de publicidade, comecei a trabalhar na agência de publicidade e coincidências da vida, né? Essa agência deu 2 semanas que eu estava lá como estagiário, ganhou a conta da Mitsubishi Motors no Brasil. E eu estou lá atendendo uma conta da Sabesp, sabe? Sim. Coisa que não tinha nada a ver com o mundo do carro, tal, mas aprendendo a trabalhar no ambiente de negócios da publicidade. De repente,
veio o dono da agência e falou assim, pô, não é você que gosta de carro, que me falaram que você correu, que você entende? Eu falei, ele falou, não, a gente acabou de ganhar uma conta de uma montadora e eu queria te apresentar pro pessoal porque eu quero que você faça parte desse grupo de atendimento e tal. Tá bom, aí eu entrei na sala, tava o Eduardo Souza Ramos lá e o Eduardo, tô falando 30 anos atrás, hein? E o Eduardo olhou e falou assim, você é filho do Emílio, né? Eu falei, sou. Pô, sou super amigo do teu pai. O meu pai era presidente da ABIVA, da Associação dos Importadores de Veículos. Isso fica para uma outra história. E aí ele falou, pô, que legal, não era você que corria? É eu que corria. Pô, então que legal, vai ser super bacana esse cara atender. Os caras já contratam o estagiário aí, porque colou. O sabe? pai dele é alguém também. Não, colou. O cliente novo já gostou do cara, contrata esse cara. Aí eu fui contratado, comecei a trabalhar lá na agência tal, e assim, de estagiário, aí eu virei assistente, enfim, virei diretor-geral de atendimento lá da agência. E a Mitsubishi ficou lá por muitos anos tal. Aí um dia, estou na agência, toco o telefone, a secretária falou assim, Fernando, tem alguém tentando te passar um trote aí falando que é o Galvão Bueno. Aí, porque o Galvão todo mundo imita, né? Claro. O Galvão e o Silvio Santos, todo mundo começa por aí. É isso. Aí eu atendi, alô, aquele jeito, né? Oi. Hoje as agências são mais sérias, mas naquela época tinha um momento Mad Men, assim, tinha uma zona na agência. Aí, Espanador da Lua! Aí eu falei, porra, esse apelido era o Galvão que tinha me dado quando eu era companheiro de equipe do Kaká. Eu falei, é ele mesmo. Aí eu, fala, Galvão. Tudo bem, porra, você sumiu do mundo das pistas, por onde você anda? Tô aqui na Globo folhando um meio mensagem e vi que você tá trabalhando em agência e tal, vamos almoçar. Eu falei, vamos. E achei que o almoço era meio que assim, me arruma aí cliente para fazer campanha, né? Não conectei a coisa do automobilismo com o Galvão, né? Para mim o Galvão é o cara da, né? Aí ele falou, puta, cara, eu tô falando isso em 2002. Ele virou e falou assim, cara, o Kaká acabou de ser avisado que ele foi demitido da Peugeot, ele estava correndo na Argentina de superturismo. A Argentina quebrou, era aquela época do Curralito, lembra? Sim. A Peugeot vai sair das competições, fechou a equipe oficial de fábrica da TC2000 e tal, e o Kaká perdeu o emprego e ele vai voltar para o Brasil para correr de Stock Car. E a Stock Car está indo para a Globo. E você não tem uns clientes aí que de repente podem se interessar em patrocinar ele e tal? Eu olhei lá a nossa carteira de clientes e falei, olha, cara, é o seguinte, tem alguns clientes que de repente se interessam em patrocinar, porque, pô, querendo ou não, o Kaká é um baita de um piloto, vai estar na Globo, filho do Galvão. Falei, tem uma história aí que dá para fazer um negócio, fazer uma venda que você não vai pôr o teu cliente na roubada. E até por eu gostar do assunto, eu falei, vou dedicar um tempinho para esse challenge. E aí eu peguei e falei, bom, beleza, Galvão, então me passa aí um PowerPoint com a proposta do Kaká, os espaços, o currículo dele, essas coisas todas, para eu meio que fazer um roadshow com os clientes, né? Aí ele, o que é PowerPoint? Aí eu virei e falei assim, uma proposta de patrocínio. Que proposta de patrocínio? O Kaká nunca teve proposta de patrocínio. O patrocínio dele funcionava assim, eu ligava pro presidente da Brahma e falava, libera aí. Cara, tudo bem, seguinte, meu filho tá correndo, patrocina aí. Eu ligava pro cara da Parmalat, na época era o Brunoro, os caras super amigos desde moleque, seguinte, o Kaká tá correndo, patrocina ele aí. Eu falei, tá bom, então faz o seguinte, me manda as fotos, me manda o currículo, e eu vou montar. Aí eu peguei, chamei lá o pessoal de criação, a gente construiu uma narrativa, uma proposta de patrocínio e fui apresentar para os clientes todos, tal. E só tomamos não, né? Aí eu falei, Galvão, é o seguinte, Kaká e Galvão, toma um pendrive, essa aqui é a proposta que eu dei de presente para vocês, mas aqui nos meus clientes não rolou.
Aí o Galvão virou e falou assim, cara, por que você não empresaria o Kaká? Aí eu falei, mas piloto de Stock Car tem empresário? Ele falou, não. Naquela época era bem raiz, né? Na época, assim, eu lembrava assim, empresário de piloto. Era o Geraldo Rodrigues com o Rubinho, com o Zonta, com o Tony. Assim, era só ou Fórmula 1 ou Fórmula Indy. Não tinha, né? O piloto brasileiro, você pegava o Ingo, o Chico, o Paulão, esses caras eram tudo eles que colocavam debaixo do braço e iam vender o negócio. E aí falei, não, obrigado, estou aqui bem na agência. Então, voltei para casa, cheguei em casa, tinha acabado de casar, minha mulher grávida da minha primeira filha. Falei, você não sabe, o Galvão me ligou hoje, falou para você, empresário do Kaká. Aí ela falou, mas por que você não vai? Eu falei, não, imagina, puta, você tá grávida, plano de saúde, agência, estou começando a construir uma carreira. Aí ela falou, não, mas você não precisa sair da agência para empresariar o Kaká. Você vai reconectar com seus amigos, vejo você todo domingo ligando a televisão, assistindo corrida. Aí eu falei, tá bom. Aí comecei a fazer isso, chegou uma hora que... aí peguei o Popó, o irmão dele, vieram outros pilotos, começaram, pô, esse cara aí que tá empresariando o Kaká e o Popó tá virando... vendi uns patrocínios para outros carros na Stock Car que estavam precisando. Aí um dia tocou o telefone e o Geraldo me ligou. Tudo bem, tudo. Cara, vamos almoçar? Eu falei, vamos. E pô, eu olhava o Geraldo e falava, cara, esse cara é o cara que empresaria os pilotos da Fórmula 1, da Fórmula Indy. Né? Aí ele virou e falou assim, cara, eu tô na ponte entre Estados Unidos e... Na época ele estava com o Zonta e o Tony na Indy. Então ele falou, eu fico entre Estados Unidos e Europa e eu não consigo descer para o Brasil para fazer reunião de negócio, de patrocínio. Você não quer... Esse elo. Você não quer plugar, né? Você não quer vir aqui e... Aí eu falei, olha, o Geraldo... No caso, vir aqui é a reunião. Isso. Você não quer vir trabalhar na reunião? Aí eu falei assim, o Geraldo, puta, cara, desculpa, mas assim, eu tô super bem lá na agência e tal. Aí ele falou, cara, mas pensa no modelo de negócio e tal. Aí eu falei, olha, se for para ser sócio, a gente continua a conversa. Ele falou, não tem problema, eu prefiro ser dono de metade de um negócio maior do que ser dono 100% de um negócio menor. E aí a gente deu uma alinhada e viramos sócios e ficamos até 2011 juntos, quando a gente vendeu a Reunion para o Grupo ABC, para o Nissan. E aí eu fui convidado pelo Eduardo Souza Ramos, olha como o mundo dá volta, para virar o CMO da Mitsubishi Motors no Brasil, onde eu fiquei praticamente 9 anos. E foi uma história maravilhosa, eu tenho um carinho enorme pela HPE, pela Mitsubishi, aprendi muito e eu acho que também contribui muito aí para a empresa. Mas chegou um determinado momento que não tinha que dar o próximo passo, né, todo mundo. E aí estava no meio da história da pandemia e tal, e eu toco o meu telefone, o grupo que tinha comprado a Stock Car, falando, olha, a gente queria te convidar para vir aqui ajudar na transformação da Stock Car. E aqui estamos 3 anos depois. Então, acabou o podcast, eu contei a história inteira. Não, foi boa. O tempo todo. Não. Pessoal, muito obrigado. Não, é isso. Legal. Pô, para de gesticular aí no fundo, gente. Eu vou encerrar, fica tranquilo. Não. É que a história, a gente precisa, para contar, óbvio que a gente vai explorar mais a passagem da Stock, mas é uma pena. Vamos ter que chamar isso aí no outro estúdio, sim, tendo o Giulianelli como convidado, como personagem 100% Giulianelli, para contar esse tipo de história. Só a parte do Tony, eu já fiquei pensando, porque naquela época, hoje em dia não se joga mais futebol na rua. Mas eu fico pensando, na rua deles não devia rolar o futebol, devia ter umas brincadeiras de rolimã. Era rolimã, era bicicleta. Olha lá. E, cara, e assim, eu vivi de perto, assim, eu admiro muito o Tony e também uma outra coincidência da vida hoje ele correr na categoria na qual eu dirijo, né? Mas, assim, eu admiro de verdade o Tony porque eu vi muito de perto, assim, eu vivi a morte do pai dele, sim, de perto, eu vi a dificuldade que a dona Miriam tinha
em conseguir comprar um jogo de pneu para ele continuar, ele dando aula, vendendo. Aí eles venderam um carro. Eu lembro de uma passagem que eles venderam uma Quantum, que era assim, uma nave espacial, para conseguir terminar o ano de kart dele. E ela comprou um Voyage todo xerebento, todo detonado. Roubaram o Voyage, sabe aquela coisa assim? E aí você vê hoje o cara vencedor do jeito que ele é, tal. Então assim, eu acho que é uma... Assim, eu posso falar que eu vivi muito de perto isso. Não, então, é isso. A gente vai ter que trazer, porque essa linha do tempo que você trouxe aqui tem muita pergunta boa, né? Essas coisas, essa relação com a família Bueno, assim, o Galvão, a gente conhece o Galvão, deve ser interessantíssimo trabalhar com ele, ao mesmo tempo, é isso, é um cara acostumado a andar e portas abrirem, né? Então, quando bate uma porta fechada, vai, o que tá acontecendo aqui? Então, eu acho que tem muita coisa para falar, mas como a gente vai explorar mais a estoque, então a minha primeira pergunta é, quando te chamaram para tocar estoque? Tendo toda essa linha do tempo que você contou de experiência e relacionamento com muitas pessoas que ainda estão na estoque, tanto como pilotos, como com homens ali que controlavam e tal. O que te fez aceitar? O que te fez... porque a estoque teve altos e baixos, teve um boom, teve uma queda. Eu acho que quando você chegou... estava em baixa, mas era, acho que uns 2 anos antes é que foi uma crise terrível, né? Quando o call vai lá para um sistema ali de contenção de crise, me pareceu, e aí você logo na sequência chega, era para unir forças e seguir adiante. O que te fez aceitar e o que quase te fez dizer não? Se é que quase houve ou não. Pô, pergunta boa. Não, é assim, agora eu vou contar com detalhes a história da minha contratação, né? Eu estava em Itu, numa casa que eu tenho no interior, e estava no meio da pandemia, né? Todo mundo confinado, minhas filhas estudando remotamente e tal. Toco o telefone, Carlos Coll. Aí eu atendi. Pô, fazia um tempão que eu não falava com o Coll, né? Aí eu falo, Coll, tudo bem? Tudo? E aí, como é que tá as coisas? Tá? Aí ele falou, pô, eu vi que você saiu da Mitsubishi. Eu falei, saí. Ele falou, e você tá onde? Eu falei, tô em Itu. Aí ele virou e falou assim, não, mas você tá indo pra onde? Eu falei, Coll, puta, eu provavelmente vou tocar os meus negócios, porque assim, o plano era eu montar uma nova reunião. Tá? Então esse era o plano. E aí ele falou, me dá o endereço. Era um domingo. Aí eu peguei, passei o endereço para ele e ele apareceu de moto lá na minha casa. De moto? Chegou lá, desceu da moto e tal. Falei, caceta, o que aconteceu, né? Aí ele virou e falou assim, cara, deixa eu te contar uma história. Tem um cara que comprou Stock Car, que é um investidor. Ele está fazendo isso muito pelos filhos, porque ele quer construir um grande negócio na indústria do motorsports, para ser o business dos filhos dele, e ele está pensando grande e tal, e ele me chamou, eu ajudei ele a fazer essa intermediação da venda entre a Time for Fun e a compra do Grupo Velotti comprar, e ele me chamou para a gente fazer a transformação do negócio. E, cara, eu gostaria muito de tentar te levar para a minha equipe. E eu tive, né, na época da Reunion, por exemplo, teve um ano que tinham 40 carros no grid e 9 eram nossos. Né? Então, assim, eu tenho uma foto daquela época dos playoffs, que iam 10 pilotos para o playoff, 4 pilotos eram da Reunion. Então eu vivia Stock Car muito dentro e de uma certa forma, a Reunion era cliente da Vicar, porque a gente comprava camarote, a gente fechava os carros, os patrocínios e tal. Primeira corrida do milhão, naming rights com a Sky, fui eu que vendi. Aquela do Rio de Janeiro. Tá? Então, assim, eu fiz muito negócio com o Coll, não com a Time for Fun, com o Coll. Né? Enquanto ele era dono da Vicar e enquanto ele era executivo da Time for Fun e também na época do Maurício Slaviero. E ele falou, cara, eu falei, puta, Coll, legal, mas assim, cara, e eu conhecia a Stock Car do jeito que ela tava. Eu falei, puta, Coll, valeu, fico super honrado e tal, mas assim, eu tô pensando num negócio maior. Aí ele falou, não, mas o acionista também tá. Ele tá comprando o negócio não para ficar desse tamanho, é para o negócio explodir. E
E ele me deu a missão de montar um time de faixa preta. E eu acho que não tem ninguém mais capacitado do que você na área comercial e marketing para tocar o negócio. Porque, sendo super sincero, cara, assim, eu não tinha a pretensão de ser CEO. Né? Ser CEO é cuidar de RH, financeiro, administrativo, jurídico, um monte de coisa chata que, inclusive, suga a tua energia para fazer as coisas que você gosta de fazer e sabe fazer. Mas, enfim, isso aí a gente não escolhe, né, na verdade. Escolhem a gente. E aí a gente começou numa dupla maravilhosa, indo super bem. Só que chegou um determinado momento que o Col falou assim, cara, eu tô largando a Copa Truck e aí assim eu vou resolver um negócio de outra pessoa e vou ter um problema com o meu próprio negócio. Não faz o menor sentido. E aí ele chegou na última etapa do ano de 2020, me chamou numa sala e falou, cara, é o seguinte, a gente está trabalhando há 3 meses, eu vi que eu trouxe a pessoa certa para o trabalho, para Vicar. Então vou te passar a chave porque eu vou tocar minha banda lá. Eu falei, cara, você está de sacanagem, né? Eu até brinco com ele, eu falo, pô, você falou, pula aí que a piscina tá quentinha e tal. Quando eu pulei, você falou, então, tá gelada, eu tô saindo, né? Não tava gelada, mas assim, tinha a história toda da transformação. E aí eu fui conversar com o Lincoln. Eu falei, olha, Lincoln, você não me contratou como CEO, você contratou o Col como CEO e me chamou para ser o vice-presidente comercial e marketing. E o Col me falou, ele me contou que já te falou que está saindo. Ele falou, não, tá tudo bem, Fernando, eu entendo o Col, acho que ele tem que... eu entendo o lado dele tocar o negócio dele. Ele tem uma plataforma hoje bem consolidada, que é a Copa Truck e tal. E eu acho que você está 100% preparado para assumir como CEO. Aí eu falei, puta, mas você tem certeza? Você não quer pôr alguém do teu grupo aí e tal? Ele falou, não. É o seguinte, eu já vi que você joga aí nas posições que eu preciso. Nós temos uma equipe boa do lado, embaixo, né? Tanto parte financeira, administrativa, a Wanda do ponto de vista todo de produção do evento e operação. Então você acha alguém para vir para a área comercial e marketing para responder para você. E foi assim que aconteceu e assim, sempre com muito cuidado, porque no fim a gente não é assim, você não é responsável só pela Vicar, né? Você é responsável de uma certa forma por todas as equipes, pelos pilotos, pelos patrocinadores, pelos fornecedores, conforme diz o americano, pela indústria do motorsport, né? Pelo ecossistema. Então é um cargo bem pesado, para ser bem sincero, porque assim tem um monte de coisa para virar problema e que você tem que administrar, um monte, né? Desde a coxinha pode estar fria, a cerveja quente, o banheiro sujo, pode riscar o carro do patrocinador no estacionamento, até assim, olha, é o seguinte, nós estamos com um problema de uma epidemia, alguma coisa técnica de motor e estou dando um exemplo, isso não aconteceu, mas vou dar um exemplo que aconteceu esse ano, né? Pegou fogo na fábrica de pneus da Hankook, e a gente tinha acabado de trocar o fornecedor. Chegou uma reunião, os caras falaram assim, cara, não vai ter pneu. Aí a gente começou a ligar para todos os fornecedores de pneu. Todo mundo, não consigo te atender, estão em cima da hora. Aí você fala, cara, o avião caiu. E aí você começa a pensar em várias outras coisas. Aí, cara, aí é reunião com a Coreia, aí vai, e aí você tem que sensibilizar, explicar. Eu falo, cara, eu sei que a culpa não é tua, mas olha o que tem de gente pendurada aqui, dependendo disso, né? Então é um cargo bem desafiador, mas eu acho que o que me fez, fora obviamente o pacote comercial, né? Porque isso é normal, mas assim é o challenge de ter um case na tua carreira, de falar, cara, eu peguei uma entidade, uma plataforma esportiva e transformei daqui para cá, entendeu? A gente fez um vídeo, depois eu mando para vocês, mas a gente fez um vídeo que ficou pronto semana passada contando sobre o business da Stock Car, né? Uma coisa até para a gente usar em reuniões com patrocinadores.
E aí quando você vê tudo junto, você fala, caceta, a gente fez coisa pra caramba depois de 3 anos. Né? Então acho que isso é muito legal e quando a maré sobe, sobe para todo mundo. E o que você acha que são exatamente os pontos fortes e o que acha que dá para melhorar ainda, que te incomoda a gente fala da Stock Car, mas assim, até pode até ser as outras categorias que estão nesse pacote, mas como que você avalia? Não, eu acho que pontos fortes foi o quanto a gente conseguiu trazer de protagonismo do automobilismo nacional, né? Então, assim, a gente conseguiu voltar com todas as principais categorias sendo transmitidas por TV aberta, por streaming, essa parte toda de omnichannel, de usar o esporte, né, e a plataforma para produção de conteúdo, o quanto a gente conseguiu trazer marcas que não estavam no ecossistema e zero óbvias para investirem no automobilismo. Né? Vi, por exemplo, teve um podcast que vocês fizeram com a ArcelorMittal, que é um dos nossos patrocinadores, que a gente foi atacá-los lá para trazer eles para lá, eles jamais iam falar automobilismo, Stock Car. E a gente foi lá e conseguiu construir uma narrativa, uma verdade para eles estarem no esporte. E aí quando eles estão no esporte, eles estão com a Stock Car, com a Vicar, eles estão patrocinando piloto, eles estão investindo em mídias ligadas a esse ecossistema. Então ganha todo mundo, né? Então acho que essa é a parte bonita. A parte feia e que eu acho que a gente precisa melhorar muito, né? E eu tenho sido inclusive muito duro, se essa é a palavra, e muito direto ao assunto, e também colocado muito empenho nisso, até porque estou colocando em causa própria o quanto a gente precisa revitalizar os nossos autódromos. É o maior desafio dentro de se fazer o esporte motor no Brasil? Sem dúvida nenhuma, porque assim já tem a dificuldade da gente ser um circo que tem que ficar sempre monta e desmonta para fazer a corrida. E aí quando a gente fala monta e desmonta, né, a gente quando chega na Disney tá lá a graminha cortada, o banheiro tá limpo, o sorvete tá geladinho, o Mickey tá feliz dando oi, mas a gente não sabe que meia-noite chegou um cara lá para cortar a grama, para varrer o parque inteiro, para trocar todas as lâmpadas e tal. E assim, a gente chega em terra devastada. Os autódromos, não todos, mas grande parte abandonado. Nós perdemos Jacarepaguá, foi mutilada. O governo do Rio de Janeiro mutilou o automobilismo do Rio de Janeiro, e a gente sente até hoje. Perdemos Curitiba, Brasília, a gente provavelmente vai falar disso lá um pouquinho mais para frente, mas a gente está agora nos finalmente aí para receber Brasília de volta, mas fez muita falta durante muito tempo. Tem 2 pistas, Campo Grande e Londrina, que é um sacrilégio prefeitura e governo não olharem para isso, né? Ser uma visão super míope de olhar e achar que não vem aqui, nós vamos reformar um autódromo, vão vir 30 carros aqui, correr 2 dias e ir embora, então eu vou pegar esse dinheiro e vou fazer outra coisa. Quando a gente vai para primeiro que quando um autódromo está reformado, ele recebe a Stock, a Porsche, a Truck, regional, Endurance, né? E aí isso lota os hotéis, lota as locadoras, lota os restaurantes, a gente contrata garçom, faxineira, segurança, agências locais, compra mídia na região. Então assim, você faz um movimento econômico gigantesco que não é possível que uma Secretaria de Turismo e Esporte não tenha essa competência de entender isso e saber que se ela fizer uma reforma no autódromo, nos próximos pelo menos 15 anos, com aquela reforma que foi colocada, vai trazer um faturamento gigante para a cidade, fora o fato da exposição, né? Então, por exemplo, quando a gente transmite a Stock Car pelo motorsport.com, nós estamos transmitindo Cascavel para 150 países. Quer dizer, qual que é o valor disso, né? Então, eu acho que, de uma certa forma, eu tenho me sentido muito sozinho, para ser bem sincero nesse assunto. Eu acho que os outros promotores deveriam ter mais agenda e mais pauta em cima disso. Eu acho que a CBA também tem a obrigação de fazer esse roadshow,
sabe? Porque a partir do momento que você puxa uma agenda como Confederação Brasileira de Automobilismo, e eu já falei isso para o Giovanni, e o Giovanni, inclusive, sem dúvida nenhuma, tá começando a trabalhar em cima disso, mas uma coisa o presidente da Confederação Brasileira de Automobilismo ou algum vice-presidente pedir uma audiência com o secretário de Turismo, secretário de Esportes, com o prefeito e levar um estudo numa GV contando que deixa 200, cada pessoa que vai para a cidade por causa de um final de semana de automobilismo, deixa R$ 250 por dia na cidade. Então, qual que é o impacto financeiro que isso é causado? Até para dar defesa para um prefeito na hora que falarem, olha que absurdo, você está aqui reformando a pista em vez de construir um hospital, em vez de construir uma escola, ele explicar por que ele está fazendo aquilo e que aquele dinheiro vai ajudar a trazer mais dinheiro para construir também o hospital, também a escola, para fazer outras coisas. Comida na mesa da própria população. Sem dúvida nenhuma. E fora, assim, eu lembro, nos anos 90, quando eu corria de Fiat, de Uno, a gente ia, por exemplo, para Londrina para participar de uma corrida, você olhava a avenida em volta do autódromo, tinha várias equipes dos regionais que fazia lá os carros, então várias equipes. Então você fomenta negócios em volta da região. Então eu acho que a parte assim muito desgastante e desgastante também em dinheiro, porque o que a gente gasta de dinheiro à toa para conseguir deixar um autódromo em condições para conseguir fazer uma corrida é gigante, né? Tanto é que a gente está pensando cada vez mais em coisas mais móveis. A gente criou um race control e começou a adquirir alguns equipamentos porque a gente quer evitar esse monta-desmonta toda hora. Você tocou num ponto porque de fato, investir em automobilismo pode ser algo impopular, falando de governo, porque tem esse estigma de ser um esporte de playboy, ou, poxa, tem tanta coisa mais importante, a pista, e o futebol tem menos isso, porque futebol vem na paixão e tudo mais, e todo mundo quer ter o futebol na cidade. Brasília, você falou, vamos falar disso depois. Brasília cai um pouco nisso, do fato de estar talvez demorando mais do que você gostaria? Não, acho que o grande desafio de Brasília, né, e a gente precisa ser super justo com o Banco BRB, primeiro assim, todo mundo tem que ser grato ao Banco BRB que resolveu pegar dinheiro próprio e reformar e ressuscitar um equipamento, né? Então, acho que tem que partir primeiro desse ponto. Segundo, é um autódromo que, na verdade, é um patrimônio histórico, né, da cidade de Brasília. Ela talvez seja o autódromo do mundo mais bem localizado. Está dentro de uma cidade com milhares de hotéis em volta, que, por sinal, hotéis esses que ficam muito vazios durante os finais de semana, porque Brasília funciona de segunda a quinta. Né? Então, assim, é uma oportunidade gigante do ponto de vista de turismo, de você fomentar de sexta, sábado e domingo, que é justamente quando a cidade dá uma esvaziada, restaurantes, hotéis, enfim, né? Não necessariamente só um autódromo para correr carro. Você pode fazer lançamento de produto, você pode fazer treinamento de polícia militar, de exército, evento de triatlon, pode virar um parque público. Então, ele se transforma numa arena multiuso. Mas, pelo fato de ser um banco público, ele precisa contratar tudo muito isolado. Então, o cara do asfalto, o cara da lâmpada, o cara da arquibancada, o cara do banheiro, e tudo isso demanda licitação. Então, é uma burocracia gigante, e aí isso, de uma certa forma, demora mais. Eu brinco, eu falo que quando a gente vai reformar o banheiro da nossa casa, nunca fica pronto no prazo. Imagina você restaurar um autódromo. Sim. Né? E ainda com um banco pagando, que é um banco público dentro de Brasília. Então assim, eles estão naquele... O lado positivo, eu sempre olho o copo meio cheio, eles estão imagina uma piscina de 50 metros, eles estão no 25. Então, você fala, putz, para eu voltar, eu vou ter que nadar 25, e para terminar, eu vou ter que nadar 25. Então, eu vou terminar. Então, a gente vai ter o Autódromo de Brasília. Eu não tenho dúvida que o Autódromo de Brasília volta. Mas atrasou, infelizmente, e a gente tem que conviver com isso. Um outro tópico que a gente, ou pelo menos a gente percebe entre as pessoas, nas redes sociais, tal, da Stock Car, é justamente o carro novo 2025, né, com toda uma sessão de testes aí, todo um trabalho de testes
para 2024. Como que está sendo o impacto, ou como está sendo planejado o impacto para com as equipes? Porque eu me lembro muito bem quando a Toyota chegou, quando havia o novo carro da Stock Car para 2020, o tempo de se colocar o carro novo na pista foi muito curto e ainda por cima teve a pandemia, o início da pandemia. E também havia preocupação financeira. Como que a gente sabe que vai ser um carro muito mais tecnológico, né? E como as equipes vão conseguir matar no peito e sair jogando com um carro mais tecnológico para a principal categoria do Brasil? Acho que quando a Toyota veio para o jogo, enfim, que teve aquela mudança, foi uma troca de fachada, não foi uma troca, não foi um prédio do zero sendo construído, né? Então é um carro que a JL desenvolveu há praticamente 15 anos atrás, onde teve uma mudança de carroceria para adequar aí aos objetivos das duas montadoras da Chevrolet e da Toyota. O que a gente está fazendo agora é um carro all new, né? Então ele é construído assim, nenhuma peça, nenhum botão do carro atual vai para o carro novo, para o carro da nova geração. E obviamente a gente já sabia e comprovou o quanto é difícil você produzir um carro, projetar um carro, testar esse carro, validar esse carro e produzir em escala esse carro do zero. Então, algumas coisas demoraram mais do que a gente imaginava e algumas coisas aconteceram por razões terceiras. Então, a gente, por exemplo, estava 100% pronto para estrear o carro da nova geração em 2024. Só que a gente tomou a decisão de colocar nesse carro o melhor câmbio do mundo, que é um câmbio da X-Track, que inclusive é o mesmo câmbio que vem na McLaren. E quando a gente foi fazer a compra dos câmbios, que são 60 câmbios que a gente encomendou, cada câmbio, para você ter uma ideia, custa na ordem de R$380 mil, só o câmbio. Eles falaram, cara, a gente não tem esse patrimônio todo na prateleira que, tá bom, você quer, toma 60 e leva. Né? A gente precisa parar e produzir isso, né? Então, desde pedir as ligas, os materiais brutos, fazer toda a parte de CNC de cada engrenagem, né? Acho que talvez a coisa mais complexa num carro seja o câmbio. É um relógio suíço aquilo, né? Ainda mais um câmbio de alta performance. E aí eles falaram, olha, a gente acabou de pegar uma encomenda da Fórmula Indy, do carro novo da Fórmula Indy, eu não consigo te entregar para 2024 todos os câmbios. E, cara, carro é isso. Se falta uma peça, ele não pode dar partida, não pode funcionar. Ainda mais num carro de corrida que não tem nada supérfluo, né? Tudo que está lá para funcionar e para fazer aquele negócio acontecer. Então, a gente atrasou, mas é um carro muito mais moderno, muito mais seguro, muito mais performático, é um carro conectado, que eu acho que isso era um grande objetivo que a gente tinha, né? De conectar um carro. O carro atual hoje é um carro muito analógico, né? E o nosso relógio virou um relógio digital, nossa televisão virou uma televisão digital. Então não tem por que o carro não estar conectado para a gente criar uma experiência melhor com o fã. Então os carros vão ser todos conectados com 5G, eles vão conseguir trazer 2 câmeras on-board por carro, fazendo streaming o tempo todo, com baixa latência. A gente vai ter um aplicativo que você vai poder escolher com que câmera on-board você quer andar, velocidade do carro, enfim, então toda essa parte de fan engagement que a gente quer passar a ter a hora que a gente conseguir desplugar isso, quer dizer, plugar isso através de um processo de digitalização. Julianelli, falar um pouquinho de pilotos. Você conhece os caras desde adolescência, trabalhou. Acho que uma coisa que você tem que é interessante, trabalhou em vários ângulos diferentes do mesmo balcão, né? Então você consegue entender o que eles precisam, mas ao mesmo tempo o que eles sugam. O que pensam, o que comem, como vivem. Isso. Então, e eu acho que é um grande privilégio a oportunidade de ser piloto profissional na Stock, porque a imensa maioria, e merecidamente, é bem remunerada, em comparação ao automobilismo de outros países, em comparação a outros esportes populares do Brasil. Eu acho que o grid da Stock Car tem muito jogador de vôlei, para pegar um exemplo
popular, e eu sei porque, como eu trabalho na televisão, eu compito pela audiência com vôlei. Vôlei dá muita audiência. Tem jogador de vôlei muito bem remunerado, mas não são todos. E eu quero saber se eles entendem isso. Eles entendem o privilégio que é poder ter uma carreira dessa no Brasil e colaboram para que isso aconteça, ou aquela coisa do egoísmo do piloto, que é uma característica que eles às vezes precisam realmente desenvolver, eles são forjados assim, também é para fazer o bolo crescer para todo mundo. Eles jogam mais a favor ou mais contra? Não, jogam muito mais a favor. Eu acho que assim, né, qualquer atleta, de uma certa forma, ele tem que ter o lado egoísta dele, pensando em alta performance, em tirar o máximo possível, em sempre se colocar em primeiro, segundo e terceiro. Isso é normal e eu, de uma certa forma, tenho que ter esse filtro, né? Então, sempre quando eu vou sentar para conversar com eles, eu preciso colocar o meu volume mais baixo, porque tem que entender que faz parte da característica do negócio deles ser assim. É igual você ter um cara da área comercial que não sabe negociar. É impossível, né? Ele não vai dar certo. Então, acho que tem isso. Mas, geralmente, eles acabam entendendo, sendo mais gratos, ou geralmente quando tem algum momento de dor, né? Então, assim, quando sei lá, de repente está numa dúvida se ele vai conseguir renovar o contrato ou não, ou que de repente deu alguma crise de alguma coisa, e aí todos eles falam, não, tá bom, agora a gente precisa pensar aqui no todo, porque está todo mundo no mesmo barco, e se o barco cair, se o avião, no mesmo avião, e se o avião cair, cai todo mundo dentro. Mas é uma convivência. Assim, eu não falo que é uma parte difícil. Lógico que tem os mais egoístas e os que pensam mais no todo. Mas eu tenho que saber lidar. Acho que faz parte da minha cadeira aí, conviver com esses desafios. De vez em quando dá vontade de praticar o sincericídio, né? E falar, amigo, deixa eu te falar uma coisa, né? E aí, eu confesso que já tiveram algumas vezes que eu escrevi no WhatsApp um livro. E aí falar, eu falei, não. Puta, cara, se eu mandar isso, eu vou implodir uma bomba e não vai ser legal, porque numa guerra até quem ganha perde, né? Mas que dava vontade de desopilar o fígado, dava, né? Então, de vez em quando eu faço isso, né? Eu acho que também, de uma certa forma, você tem que colocar, daqui vocês não passam, né? Do mesmo jeito que eu também não quero ultrapassar a linha deles, mas eu também não deixo eles ultrapassarem a minha, porque, de uma certa forma, do lado do business e do negócio, eu estou lendo o jogo todo. Eles têm a tendência, e é normal, de ler o problema que está dentro da equipe deles, do carro deles, do companheiro de equipe deles e do tempo que ele está virando e dos patrocinadores dele no máximo. Se a gente vendeu 50 camarotes e tem 50 empresas novas lá que de repente podem querer patrocinar, se vai entrar ao vivo para não sei quantos países, ele não está preocupado, ele está falando, não, mas podia correr 1 hora antes porque eu podia pegar o meu voo mais cedo ou porque vai ficar muito calor. Quer dizer, são várias peças no tabuleiro que quando você mexe uma, você precisa entender o que vai acontecer com o resto. Né? Então eu, de uma certa forma, sempre tento olhar um pouco essa estratégia do jogo de xadrez inteiro e às vezes eles estão olhando só aquela jogada porque é o que interessa no momento para ele. Eric, eu sei que a gente está caminhando para o final, posso fazer uma Manda. pergunta? Julianelli, uma coisa que eu acho que me interessa muito no esporte e acompanhando como repórter, apresentador e tal, é pegar hábitos rotineiros na mentalidade de um atleta que são replicáveis na trajetória de qualquer profissional. Então, por exemplo, vou dar um exemplo do futebol. Eu acho o Messi um monstro, acho o maior que eu vi jogar, porque eu não vi o Pelé, mas eu sempre fui fã do Cristiano Ronaldo, porque o Cristiano Ronaldo, o Messi, eu não tenho como nascer que nem ele, não estou dizendo que tenho como nascer que nem o Cristiano Ronaldo, mas você percebe no sucesso do Cristiano Ronaldo um trabalho que é mais replicável, assim, essa coisa de acordar todo dia, essa obstinação e tudo mais. Por que eu estou falando isso? Você já trabalhou com grandes pilotos, com grandes empresários, na publicidade. Do automobilismo, o que você acha que são os valores mais importantes aí que são replicáveis? Assim, que um dentista, que um porteiro, assim, de método vencedor,
que você, como um CEO, tem que saber otimizar em várias pessoas, que você pega do esporte em si, dessa cultura do esporte e não do negócio, para levar para o negócio, entendeu? Bom, vou ver se eu entendi um pouco a pergunta, mas assim, uma coisa que eu acho, inclusive eu estava conversando isso outro dia com o pai de um piloto de Fórmula 4, que obviamente nessa fase da vida deles, de carreira deles, é quase tudo patrocínio, né? Se não é patrocínio, é troca de chumbo com algum negócio do pai e tal. E aí o pai tava... eu falei, cara, deixa eu falar uma coisa. Tô falando que aconteceu comigo, tá? Talvez a maior lição do automobilismo é ensinar você a perder. Porque, de uma certa forma, assim, cara, largam 32 carros, 31 perdem, né? Quando você vai jogar futebol, você se empatou, você fala até que não foi ruim. Sim. Se perdeu, tudo bem, foi você que perdeu. Tem um time que perdeu e o ganho. O automobilismo, você fala assim, por exemplo, é gozado, é rápido, mas segunda-feira, né? Quando eu fui para Vicar, eu falei para minha esposa, puta, eu vou viajar bastante final de semana, vou entrar agora num período aí, numa jornada e tal. Mas assim, vamos combinar que as minhas segundas-feiras vão virar meus domingos. Então eu vou voltar, eu não vou trabalhar segunda-feira, a gente vai pro clube, fazer ginástica, vai cuidar da casa e tal. Cara, a minha segunda-feira é um martírio, porque dos 31 que perderam, né, 10 estão reclamando de alguma coisa. Desde que, sei lá, se a credencial não passou na catraca, até se a CBA não julgou uma manobra e tal. Então, assim, eu acho que o automobilismo te ensina a perder. E na vida você, de uma certa forma, você vai sempre perder mais do que você vai ganhar. Não tem jeito, né? Assim, eu visito 400 empresas por ano para vender patrocínio da Stock Car e recebo 350 nãos, 50 talvez e 10 fechamentos. Então, se eu for olhar estatisticamente, eu perco pra caramba. Mas cada derrota me faz mais forte, né? Então, eu acho que isso é o replicável para a vida. Não é um ensinamento negativo, Carlos. É justamente o aprendizado que você tem sobre uma suposta derrota, que às vezes a derrota pode ensinar muito mais do que... quase sempre, a gente aprende na dor, não no amor. Exatamente. Não querendo aqui também tirar proveito da teoria do Gianelli, mas justamente eu acho que é isso que a gente tem que levar. Cabeça para cima, você que está assistindo a gente. Então, é isso Never aí. give up. Fernando, muito obrigado por ter atendido, por ter nos visitado aqui, trazer essa história muito bacana aí, muitos detalhes. Eu mesmo não sabia, fiquei surpreso aqui. Eu também. Então, aquela primeira resposta ali necessita partes 2, 3 e 4. Não, vai estar mais do que tá mais do que convidado para uma próxima. Tem muita coisa ainda que a gente vai fustigar aqui, mas eu quero agradecer a sua presença aqui e emprestar um pouquinho desse conhecimento e também contar um pouquinho de como está a situação, como é o nosso automobilismo, até para a galera que está assistindo a gente que não tem ideia de como funcionam os bastidores disso. Bom, obrigado. Estou sempre à disposição, é sempre gostoso trocar e até necessário para a gente conseguir mostrar o subsolo da Disney, como eu brinco, né? Assim, tudo que acontece de desafios e de problemas para fazer aquele show que quando você liga a televisão ou entra no motorsport.com ou nas outras plataformas e assiste aquele produto final, né? O quanto que dá de trabalho e de desafios tem para isso acontecer. Eu, como gosto de ser mais feliz do que ter razão, eu prefiro não conhecer o subsolo da Disney. Muito obrigado, Felipe Mota. Você que está acompanhando a gente aqui, muito obrigado também. Lembrando que você pode acompanhar o motorsport.com nas redes sociais, estamos nas principais delas, inclusive. Você também pode, estou com o celular aqui, baixe já o seu aplicativo do motorsport.com. Por exemplo, aconteceu ali uma vitória de algum piloto da Stock Car, você já fica sabendo aqui caso você tiver o aplicativo do motorsport.com, baixa o alerta ali, você já fica sabendo e também acompanhe o motorsport.com no YouTube, se inscreva no canal, aliás, e também considere fazer parte do nosso clube de membros. O Motorsport Business, segmento de negócios do motorsport.com, volta daqui a alguns dias, mas você não perde porque temos aí grandes convidados, Fernando Gianelli mais um, e será também um outro convidado também que vai complementar, creio eu, os ensinamentos de Fernando Gianelli. Muito obrigado mais uma vez. Tchau, tchau.